Olá, meu nome é Alberto e juntamente com Guilherme e Renan nós vamos apresentar o MedLink. O MedLink é o sistema que a gente criou de gestão de clínicas e hospitais. Com esse sistema é possível cadastrar profissionais, cadastrar pacientes, agendar consultas e procedimentos e avaliar a satisfação dos clientes. Então, com esse sistema a gente pensou dar todo o suporte que uma clínica e que um hospital precisa para gerir o seu negócio. Aqui na primeira parte nós temos um título que é a gestão inteligente da sua clínica e uma breve descrição do que o nosso sistema se propõe. Eu vou fazer o recarregamento aqui da página, pois a gente implementou uma animação no aparecimento desse título e eu vou explicar a seguir como foi feita essa animação. Aqui embaixo também nós temos alguns cards de estatística do nosso sistema que também implementamos animações nesses cards para que a página fique mais interativa quando algum usuário utilizar. Aqui embaixo também colocamos alguns clientes do MedLink, que seriam hospitais, nesse caso o Hospital da Bahia, Hospital São Rafael, entre outras clínicas. E esses cards também todos animados para que o usuário, ao interagir com a página, ele sinta que a sua ação dentro do sistema tá gerando algum resultado quando ele passa o mouse por cima desses cards. Aqui também, principais recursos, nós colocamos o agendamento de consultas online, gerenciamento de prontuários médicos, o controle de estoque de medicamentos e relatórios completos de atendimentos e de finanças. Então, são todos os requisitos ali, recursos, né, que um sistema para gestão de clínicas e hospitais precisa ter para fornecer aos seus clientes. Aqui em disponibilidade seria um acesso remoto de qualquer dispositivo, como o site vai ser hospedado na plataforma web, então ele vai ser possível ser acessado de um dispositivo móvel, de um próprio computador, e enfim. Aqui é uma parte de suporte técnico e segurança de dados de alta qualidade. Aqui nós colocamos uma seção da telemedicina, explicando ali um pouco do que é a telemedicina. Agora que eu expliquei um pouquinho de como a gente propôs fazer o nosso sistema, eu vou passar para questões mais técnicas. Primeiro eu vou mostrar como a gente implementou essa animação do título da página. Essa animação ela foi feita com JavaScript. Eu vou passar aqui para o código no momento. A parte do JavaScript que faz essa animação nessa primeira função aqui da linha 2. A gente denominou essa função de efeito escrever. Então aqui primeiramente a gente pega o elemento do texto com o elemento inHTML para acessar o texto do elemento. Aqui tem um texto do array, então a gente pega aqui o texto do elemento e separa ele, faz um split dele e para cada elemento desse texto array, que é essa função for each, né, a gente vai chamar uma função setTimeout que foi aprendida em sala, e nessa função a gente vai adicionar a letra a esse elemento. Então o elemento ele inicia aqui, né, ele inicia vazio, digamos assim, e a cada vez que esse tempo passa, né, que esse tempo que a gente determinou passa, ele adiciona uma letra ao elemento. Então fica dando ali aquele efeito de que está sendo digitado o título. E aqui, depois que todo o título foi digitado, ou seja, depois que todo esse for each foi executado, a gente chama outra função setTimeout que adicionar o cursor. Essa função de adicionar o cursor, a gente vai criar um elemento span e vai dar ele a classe cursor, que tem a nossa estilização do cursor, e vai fazer um append child, que ele vai adicionar como um filho, né,
desse elemento passado por parâmetro aqui. E o efeito final, ele vai ser esse aqui que a gente está vendo. A função setTimeout, dando aquela impressão de que está sendo digitado letra a letra, né? E no final de toda a digitação tem aí adicionado esse novo elemento na tela, que é o cursor, que ele também tem uma animação ali no CSS para ficar piscando. Eu vou repetir aqui mais uma vez para que seja possível visualizar bem essa implementação que nós fizemos. A animação do cursor, ela tá nesse ponto aqui, é nessa última linha aqui. A gente chamou ela de piscar, então ela fica ali mudando a opacidade daquele elemento. Essa animação ocorre a cada 0,7 segundos e ela tem aqui uma propriedade infinita, ou seja, ela sempre vai estar acontecendo na tela. E aí essa mudança de opacidade nesse elemento span, né, que dá esse efeito de que é um cursor que está piscando na tela. Já outra animação que a gente tem na tela, que é esse efeito de elevação dos cards, né? Ele é uma animação, deixa eu só encontrar aqui. Aqui, por exemplo, nesse ponto, em estatística, né, ao passar o mouse sobre uma div, que é essa propriedade hover, a gente vai fazer um translate no eixo Y, ou seja, o eixo vertical, de menos 10 pixels. Então dá essa impressão de que o card está se elevando. Repetindo aqui mais uma vez. E outros cards no nosso sistema também tem essa animação. Fora essa página, eu vou apresentar aqui uma página de planos que traz aqui no nosso sistema alguns planos que podem ser assinados pela empresa que quer gerir o seu negócio, né, sua clínica ou hospital. Ele tem uma animação aqui diferente, como se tivesse meio que selecionando o card, né? Então tem aqui uma animação diferente que eu posso trazer ele aqui no CSS, que é justamente essa parte aqui de transição. Na verdade a gente faz uma transição de 0,3 segundos e o box shadow também de 0,3 segundos. E ao passar o mouse, ou seja, o plano, o hover, né, que é o efeito de passar o mouse aqui sobre determinado card que a gente chamou ali de plano, ele vai ter também aquela transformação no eixo Y e vai adicionar ali uma sombra em volta dessa box, desse plano. Então, fazendo a transformação ali no eixo Y e adicionando essa sombra em volta do card, dá esse efeito que eu estou fazendo aqui agora em tela. Fora esse ponto, ao clicar aqui em assinar, ou seja, alguma empresa escolher, por exemplo, o plano trimestral aqui, ele vai ser redirecionado para uma página de cadastro da empresa, onde temos um formulário que tem validações aqui em todos os campos. Eu tentei enviar ali com esse campo sem preenchimento, ele me trouxe um aviso aqui que esse campo precisa ser preenchido. Após inserir algum dado naquele campo, ele para de apontar o erro aqui e mostrou agora que eu não tinha preenchido o CNPJ. E outro ponto aqui também que a gente implementou foi uma busca de CEP. Então eu vou colocar aqui o meu CEP. E após inserir o CEP, pode ver que ele já trouxe aqui o logradouro junto com a rua, o bairro, a cidade, o estado. Então tudo isso já é integrado no nosso formulário. Isso feito com JavaScript, com certeza.
Só mostrar aqui essa parte. Então, essa aqui foi a função de buscar endereço. A gente pega o valor do CEP ali, faz um tratamento nesse dado e usa essa API aqui do via CEP, e tendo a resposta dessa API, a gente pega os dados que ela retornou e com esse get element by ID a gente busca ali os elementos do nosso formulário e colocamos os dados que a API retornou aqui, como logradouro, bairro, localidade e unidade federativa, né? E também nós desativamos os campos para que não seja possível editá-los. Estou tentando clicar aqui e deletar e não é possível, pois o preenchimento foi feito através do CEP. Olá, professora. Agora eu vou falar aqui um pouco da parte do back-end do nosso sistema. E basicamente está funcionando dessa forma aqui, no qual a gente tem um cliente, que é justamente a parte do sistema em si, né, o front-end. E o back-end, que é o servidor, é uma API. Então a gente optou por construir uma API em Java Spring Boot para fazer todas essas ações HTTP de post, put, delete e update. E o funcionamento é que o nosso cliente manda a requisição para o nosso servidor e o servidor responde em formato de JSON com as informações o qual o cliente pode usar e exibir ali na tela. Então vamos entender aqui como é que está funcionando isso. Aqui são todas as requests que a gente tem. Então a gente tem um CRUD completo de médicos, o CRUD de pacientes, tem o login, né, para poder logar, para poder ter um token de autenticação, que eu vou mostrar aqui também. Criar uma consulta, recuperar consultas e deletar uma consulta. Então primeiro vamos fazer um login aqui para ter um Bearer Token, que é um token de autenticação que a gente está utilizando para se autenticar nas rotas da API, são rotas protegidas. Então a gente pode pegar esse token, eu vou colocar ela aqui nessa variável para utilizar esse token nas requisições. Aqui basicamente eu só vou mostrar como é que está funcionando essa nossa API. Então basicamente aqui em Authorization, que é que é o cabeçalho de autenticação, a gente vai mandar o token, então a gente pode ver aqui que esse token está sendo enviado aqui, ó, no header Authorization, e aqui ele está camuflado. Então vamos criar um médico aqui, por exemplo. É porque já tem o mesmo e-mail, a gente está validando para não ter o mesmo e-mail. Então vou colocar teste 123. Aí a gente retorna uma message. O CRM também não pode ser igual, foi uma validação que a gente colocou, então deixa eu mudar o CRM aqui. Colocar no final. Então aqui a gente já tem um médico, eu posso listar todos os médicos, então aqui eu tenho 2 médicos. Toda a questão de paginação também já está implementada. O Spring Boot fornece alguns recursos quanto a isso. Get médico, no caso pegar pelo ID dele, né? O médico 1 aqui, agora o médico 2. Opa, médico não encontrado, não tem o médico 2. Ah, é o médico 4. Aquele foi o 4. Então a nossa API também ela responde, né? Ela, por exemplo, ela está dizendo que é um 404, ela está utilizando corretamente ali os status HTTP. Eu vou atualizar um médico aqui, pode ser o médico 4 que a gente criou agora. Vou mandar aqui esses dados aqui para ele atualizar. Atualizou e a gente pode deletar também. Vou deletar o médico 1 aqui logo. E aqui ele foi deletado. Que basicamente essa flag aqui é ativo ou false, que a gente seta no banco de dados. Mesma coisa para pacientes. Pacientes, a gente pode fazer um post. Opa, não pode ter uma duplicação de CPF, foi uma validação que a gente fez, então a gente valida isso e o Spring já diz pra gente ali. Então, consegui aqui criar um paciente, dá para fazer um get. Deixa eu pegar aqui. Aqui no caso foi o get em todos os pacientes, né? Que é um get pelo ID. Dá para fazer um get pelo ID também. Opa, tá no forbidden. É porque não tá mandando o authorization. Paciente 2 não foi encontrado. Qual é esse paciente aqui que a gente criou agora? Vamos ver. Foi o 3. O 2 não existe. Esse é o paciente 3. Paciente 3 foi encontrado aqui, então
Está retornando. Se a gente colocar /1, ele vai retornar o paciente 1. Se a gente coloca o paciente que não existe, 12, por exemplo, não encontrado. E a gente pode deletar um paciente. Vamos deletar o paciente 3, que foi o que a gente tinha criado agora. 403 forbidden. Token de autenticação também, mandar aqui. Senão não deixa fazer requisição, ele retorna forbidden. E deletei o paciente. Então agora ele não está mais ativo ali em nosso banco. E para marcar a consulta, basicamente a gente consegue fazendo isso mandando o ID do paciente e o ID do médico. Então a gente pode pegar um paciente que está ativo e um médico que está ativo. Se não me engano é o médico 4 que está ativo. Pronto, marcamos a consulta. Ou seja, marcamos a consulta do paciente 1 com o médico de ID 4 para essa data. Então se a gente vir aqui no Get Consultas, que é a listagem das consultas, ele está dizendo aqui, ó, tem a consulta para essa data tal, o nome do médico é esse nome aqui que eu coloquei, e esse aqui é o nome do paciente. Então a gente tem aqui nossa listagem de consultas e também tem como deletar uma consulta pelo ID. E aqui ela foi deletada, está retornando 204 no content nesse caso aqui. Então aqui a gente tem a table de consulta, foi deletado. Vou gravar de novo aqui para a gente visualizar. Vou marcar a consulta de novo. Aí criou aqui de ID 2. Ele veio aqui para o nosso banco. Opa, se eu deletar aqui a consulta de ID 2, não vai mais aparecer em nosso banco. Então é basicamente isso. A API foi feita em Spring, né? Então a gente criou aqui, basicamente um MVC. Então a gente tem aqui controller, a gente tem as nossas models aqui, né? Seguindo o padrão ali mais ou menos MVC. E aqui basicamente a gente tem, por exemplo, o controller de consultas aqui. A gente está mapeando para um /consultas. E aí a gente chama ali o método que vai buscar no banco de dados. A gente tem um repository aqui que vai fazer essas buscas lá no banco de dados. Deixa eu vir aqui no repository. Então aqui a gente está usando aqui basicamente o que o Spring Boot nos fornece. Então estendendo a classe aqui, né, JPA Repository, dizendo qual é a model referente a esse repository, que é a model de consultas, que tem todas as informações aqui, por exemplo. E aí basicamente a gente fez isso tanto para consulta quanto para médicos e para pacientes. Então a gente implementou aqui os métodos de nossa controller. Com relação à criação do banco de dados, foi todos via migrations, então a gente não cria manualmente, a gente define aqui os arquivos de migrations e automaticamente ele faz a criação quando a gente sobe aqui a nossa aplicação Spring Boot. No caso, se não tiver a tabela, ele cria, né? Então a gente utilizou esse recurso também. E é basicamente isso, professora. E agora a Reinan vai mostrar o sistema. Meu nome é Reinan da Silva Dias Paiva e agora eu vou explicar como que funciona as telas do sistema, que são a de cadastro de paciente, cadastro de consulta, cadastro de médico e a tela de login. Então, após a clínica ela realizar o pedido pelo plano e realizar o pagamento, ela vai vir aqui na tela de login e adicionar suas credenciais. Mas antes vamos explorar como é que está essa tela de login. Na nossa seção principal, nós temos essa div, que é a div principal, e ela possui uma classe chamada login.container, e dentro dela vai estar o nosso formulário para o login. O ID do formulário é login form, ele vai conter os campos de e-mail e senha, né? O campo de e-mail ele possui input type e-mail, que vai garantir a validação básica do formato de e-mail, né, se vai ter o arroba, etc. E a de senha vai ter o type password, que vai garantir, por exemplo, que a senha do usuário não seja visualizada, né? Ele precisa clicar aqui para visualizar. Já então nós vamos ter o botão de recuperar a senha, né? O usuário ele clica em recuperar a senha, o usuário não, a clínica, né? E ela vai ser redirecionada para essa outra tela, onde ela vai digitar o CNPJ, né? E para recuperar sua senha, né?
nós vamos ter o botão de entrar, que vai ser o que vai realizar o login. Mas antes de falar disso, vamos falar rapidamente do nosso CSS, que está no nosso arquivo login.css, né? Essa imagem que nós estamos vendo aqui de fundo, ela está dentro do nosso background image, que vai ter a URL que vai apontar para, no caso, ela vai apontar para a URL da imagem, né, que é essa aqui, né? Esse cover, ele vai garantir que a imagem preencha toda a tela. O center é para, obviamente, centralizar a imagem. E o fixed, ele vai fazer com que o plano de fundo permaneça fixo durante o scroll, né? Depois nós vamos ter o container de login, que foi o que eu expliquei, né? Que é o container dessa div aqui, né? Aqui ele vai ter algumas especificações, como por exemplo, o background color, que esse fundo aqui vai ser branco, né? Ele vai ter um tamanho de 300 pixels, né? E ele vai ter uma borda arredondada, né? Ele vai ter uma certa sombra, né? E etc, né? Por exemplo, para os inputs também, nós vamos especificar que o botão ele vai ter essa cor verde, né? Que ele vai ocupar toda a largura disponível, né? Que é esse width de 100%, né? Etc. Vamos lá. Agora falando do JavaScript, né? Tá dentro dessa tag aqui script, nós optamos por utilizar a tag dentro do HTML ao invés de criar um arquivo script, né, um arquivo externo, como por exemplo esse script.js aqui, né, mas nós optamos por utilizar no HTML mesmo. Aí como é que funciona, né? O evento de submit do formulário, primeiramente, ele é interceptado por esse event private default, que vai impedindo o comportamento padrão, né? Então, para a autenticação do usuário, nós vamos capturar os dados digitados, né, e adicionar uma constante, que seria login, o e-mail, e em senha, que é a senha que o usuário digitou. Esses dados são enviados ao servidor usando o fetch, né, para essa rota localhost na porta 8080, né, no /login, né. É um método, ele é uma requisição do tipo post, né, e o servidor ele vai responder com um token de autenticação que é armazenado no local store, né, para permitir que nós possamos acessar as outras rotas, né. E após o login bem sucedido, o usuário é redirecionado para a página de cadastro de médicos. Caso a autenticação falhe, é exibido um alert, né, dizendo que houve um erro ao fazer o login, né. Então, vamos aqui realizar esse login. Eu vou primeiro realizar um login falso, vou botar uns dados aqui nada a ver, para que você possa ver, e ele diz o erro ao fazer login. Agora eu vou adicionar o dado normal, né. Pronto, eu sou redirecionado para a tela de cadastro de médico. Vamos falar então sobre essa tela aqui. Ela vai permitir que a clínica ela registre os seus médicos associados no sistema, né? Então vamos para o arquivo HTML de cadastro de médico, né? Sobre o CSS eu não vou ficar me aprofundando muito aqui, porque perceba que é basicamente um forms e uma table, né, com os buttons e os inputs. Então não vou ficar me especificando muito, porque não tem tanto para falar assim. Vou falar mais do JavaScript, né? Então, a tabela, ela é... Cadê esse formulário? Peraí. Deixa eu digitar aqui. Cadastro... Aqui, pronto. Aqui, na nossa main, nós temos a div principal e nós temos o formulário com o ID, né? Cadastro médico form, né? E nele nós vamos ter os campos, nome, CRM, especialidade, e-mail e telefone, né? Com input, com validação de tipo e atributo, né, por meio desse required. Então perceba que nós temos em todos. E para endereço, né, está organizado dentro de um field set que inclui campos como logradouro, número, bairro, cidade, estado e CEP, né? E o botão de cadastrar médico aqui envia os dados para o servidor, né? Basicamente isso. E depois nós temos abaixo uma table de listar médicos, né, que é exibida para listar, né, os dados dos médicos que a clínica possui. Aqui eu optei por listar somente alguns, que são nome, e-mail, CRM, especialidade, telefone e só, né. E no script, né, nós também perceba que nós estamos utilizando o script dentro do ponto HTML. Eu especifico a rota, né, que vai ser localhost na porta 8080, né. E vamos para a primeira função. Essa função de fetch médicos, ela vai buscar os médicos cadastrados e popula a tabela no DOM. Essa função aqui de cadastrar médico,
ela é acionada no evento do formulário. Então, o que ela faz? Ela captura os dados do formulário com o form data e envia os dados em formato JSON para o servidor usando um fetch, né? E atualiza a tabela com os médicos cadastrados após o cadastro ter sido bem sucedido. Então, o que acontece? Ao clicar em cadastrar médico, ele vai acessar essa rota 8080, né, na barra médicos e realizar a requisição do tipo post, né, enviando esses dados. E nós também temos aqui um botão de excluir, né, para excluir o médico caso a clínica, o médico ele seja demitido ou ela inseriu um dado errado e aí ela quer excluir esse médico, né. Nós vamos ter o nosso botão de excluir aqui, né, e nós temos a função aqui de deletar médico. E como é que funciona, né? Ao clicar em excluir, essa função delete médico, recebendo como parâmetro o ID do médico, é chamada, né, e o usuário ele vai ter que confirmar a exclusão do médico, né, com um confirme, e o delete é enviado, né, nessa rota aqui, que é a 8080 que eu defini lá em cima, né, na barra médicos, passando o ID do médico, né, e eu especifico que essa é uma requisição do tipo delete, né, e após a exclusão a lista de médicos é atualizada com a função fetch médicos, ela vai basicamente fazer um get nos médicos que estão no sistema. Vamos fazer um teste aqui. Ele dá o confirme que eu falei, ter certeza que deseja excluir esse médico. Ok, médico excluído com sucesso. E aí ele já chama o fetch médicos e não tem nenhum médico no sistema, né? Eu vou fazer o cadastro de um médico aqui rapidinho. Aliás, não, eu vou fazer primeiro mostrar as telas de paciente também, né? Vamos lá. Na tela de paciente, perceba que a estrutura é semelhante, é um forms e uma table, né? Então não vou falar muita coisa disso, vamos falar só do JavaScript mesmo. Perceba que o nosso forms aqui, ele tem o ID cadastro paciente forms, né? Tem o required para garantir, e os inputs que vai ser de nome, CPF, data de nascimento, e-mail, né? Aqui é válido ressaltar que para gênero eu adicionei um drop down, né, com opções pré-definidas que seriam masculino, femininos ou outros. E é exibido as informações cadastradas como nome, nascimento, CPF, e-mail, telefone, gênero e ações do paciente, né? Ações no caso seria a opção de deletar, né? Vamos falar então do JavaScript. Aqui eu especifico a rota, muito semelhante como a outra lá, não vou explicar de novo isso aqui porque não é tão necessário. Vamos falar dos métodos, né? O fetch pacientes, cadê o fetch pacientes? Aqui. A função de fetch paciente, ela vai buscar os pacientes no servidor e preencher a tabela no DOM, né? Essa função de cadastrar paciente, ela vai enviar os dados do formulário para a API, utilizando o fetch, né? Atualiza a tabela após o sucesso do cadastro, né? Ou seja, ao cadastrar aqui um paciente, ela já vai atualizar e vai exibir, né, fazendo um get no servidor, né? E é basicamente isso. E também tem o delete. Aqui eu vou ter que adicionar o paciente só para adicionar aqui Renan Paiva. Vou adicionar esse CPF, esse e-mail aqui, deixa eu adicionar um e-mail. Gênero masculino. Aí ele exibe o alert, né? Paciente cadastrado com sucesso. Perceba que aqui nós vamos ter a opção de excluir, né? Falando sobre esse botão de excluir, vamos aqui. Ao clicar nele, né, com o evento onClick, é redirecionado para essa função de delete patient, recebendo o ID do paciente, né, como parâmetro. E o confirme vai ser exibido, assim como é em cadastro de médico, né, para o usuário confirmar a exclusão, e é enviado para uma requisição do tipo delete, né, para rota para localhost, porta 8080, barra patients e o ID do paciente sendo passado, né. E após a exclusão bem sucedida, a lista é carregada, chamando de novo o fetch pacientes, que vai dar um get para pegar todos os pacientes do servidor. Então eu vou aqui excluir, tenho certeza que desejo excluir, paciente excluído com sucesso. Agora, para finalizar, nós vamos para consultas. Mas antes de consultas, eu preciso cadastrar um médico com paciente aqui de novo. Vamos lá, acho que aqui até salvou os dados.
cadastrar um médico aqui. Isso aqui é o suficiente. Espera aí. Pronto. Médico vai exibir o alert, né, de médico cadastrado com sucesso. O erro que deu antes é porque eu estava digitando o CRM que não era válido, né? Aí pronto. Aqui a gente já pode vir para a tela de consultas para trabalhar em cima dela. Essa tela ela vai basicamente gerenciar a criação de consultas entre médico e paciente. Então, após as clínicas cadastrar todos os seus médicos aqui, ela vai cadastrar todos os seus pacientes. Eu vou cadastrar um outro paciente para ficar mais fácil a visualização. Aí perceba que a validação ali foi ativada, né? Ele disse que não ficou faltando a data de nascimento. Pronto, a gente vem em consultas. E primeiro, né? Ela vai permitir selecionar um médico e um paciente com drop-downs dinâmicos. Então aqui o que ele faz é um get no servidor para ver quais são os médicos que a gente tem. Por exemplo, eu só cadastrei o Pedro, né? E os pacientes ele já busca, né? Que tem o paciente Reinan e o Guilherme que eu cadastrei, né? Então ele inclui o campo para selecionar a data e hora da consulta, né? Isso aqui é feito por meio de input time, date time local. Deixa eu ir aqui para mostrar exatamente esse campo aqui, né? Date time local, que vai permitir que nós digitamos data, mês, ano e hora, tudo em um input só, né? E aí temos o botão de cadastrar consulta, né? Ao clicar no botão de cadastrar consulta, a função Load Options Consulta é ativada e ela carrega os médicos e os pacientes disponíveis, preenchendo os drop-down, né? Na verdade, isso aqui não é ao clicar em cadastrar consulta, né? É assim que eu acessar a página. Esse Load Options entre consulta, ele vai carregar por meio do get que eu expliquei, né? Os médicos e os pacientes, né? E a função de envio, quando eu clicar em cadastrar consulta, né? A função de envio ela vai capturar esses dados, que é o que? Não é o nome do médico, ele vai pegar o ID do médico, o ID do paciente e a data e hora e vai enviar esses dados para o servidor. Em caso de sucesso, ele vai exibir a mensagem e resetar o formulário, né? E vai atualizar aqui, né? Em caso de erro, ele vai exibir uma falha. Então vamos aqui marcar uma consulta do ginecologista Pedro para o paciente Guilherme e a data vai ser, vamos botar uma data de teste 1/1/2025, que é uma data que já passou, né? Então não deveria ser possível o sistema ele aceitar. Então ele aqui exibe, né? Erra ao cadastrar consulta, porque a data é uma data que já passou, né? Vamos botar 2026 então, e aí ele vai realizar o cadastro da consulta e aqui vai exibir as consultas, né? Que é a data, o médico e o paciente, né? Porque ele já dá um fetch e atualiza, né? Fazendo um get no servidor para buscar a lista de consultas. Ao clicar em excluir consultas, vamos olhar aqui. Aqui, nós somos redirecionados para essa função de deletar consultas, que vai receber o ID da consulta como parâmetro, né? Então, antes de enviar a requisição de exclusão, o usuário é solicitado a confirmar. Vou clicar em excluir, ele vai dizer deseja realmente excluir essa consulta, né? E uma requisição do tipo delete é enviado, né, para a rota localhost 8080/consultas/ o ID da consulta, né? Se a exclusão for bem sucedida, a lista de consultas é recarregada ao chamar novamente a função Load Options and Add Consultas, né, que é a que eu tinha mostrado ali no começo, essa aqui, né, e vai recarregar. Então vamos aqui excluir, consulta excluída com sucesso e pronto. Esse então é o nosso sistema de cadastro de consultas, médicos e pacientes.